Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Hoje é domingo de Pentecostes e a igreja celebra a vinda do Espírito Santo. O Evangelho de João está no capítulo 20, versículos de 19 ao 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A igreja celebra hoje com alegria o dia de Pentecostes. Após os 50 dias da Páscoa, acolhemos com esperança o Espírito Santo de Deus. No Evangelho, o ressuscitado sopra o Espírito Santo sobre a comunidade apostólica. Este sopro faz lembrança àquele sopro primeiro que o Pai oferece àquela escultura de barro que ele traz nas mãos, dando vida ao homem, trazendo Adão à vida. O sopro do Criador é o sopro da vida. Ao soprar o Espírito Santo sobre os apóstolos, Jesus oferece a eles uma nova criação. Uma criação redimida. A fragilidade do barro foi superada pela paixão, morte e ressurreição do Cristo. O sopro do Espírito impulsiona o homem para a eternidade, porque o Espírito Santo faz com que as pessoas fiquem mais unidas a Cristo. E é unidos a Cristo que nós chegamos à salvação. Contudo, nos Atos dos Apóstolos, nós percebemos que Pentecostes é a manifestação de um sopro bem mais forte, um vendaval acompanhado de línguas de fogo. Porque o sopro do Espírito oferecido pelo ressuscitado é o desejo da transformação interior. São os apóstolos, é a igreja que acolhe o Espírito no seu íntimo, transforma o seu interior. Afinal, os 50 dias da Páscoa serviram para uma grande mudança interior, para que de fato o homem pudesse voltar sua vida ao Evangelho que é Cristo. Agora nós estamos diante de um vendaval e de línguas de fogo, porque a transformação não é mais no interior do homem, mas é a hora de transformar o mundo. O vento impetuoso nos lança em missão. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Os homens que foram transformados pelo ressuscitado em sua Páscoa, agora são enviados pelo Espírito e com o Espírito a levar essa experiência do ressuscitado até os confins da terra. Uma experiência que vai gerar no coração das pessoas a paz, levando aos pecadores a alegria do perdão. Se no episódio da Torre de Babel, que vimos ontem na vigília de Pentecostes, o mundo se dividiu em diversas línguas, porque queria, por meio de uma torre, chegar ao céu. Hoje, o mundo tem a possibilidade de chegar ao céu não por uma torre, mas pelo Espírito Santo que nos une a Cristo. E se a Torre de Babel trouxe ao mundo confusão e a diversidade de línguas, Pentecostes, o Espírito Santo, faz com que todas as barreiras que nos dividem sejam superadas. Afinal,
A pregação dos apóstolos foi compreendida por todos aqueles que estavam em Jerusalém, independente da sua raça, da sua língua. Todos compreenderam, porque a linguagem do Espírito é a linguagem do amor, que une as pessoas na diversidade. E a unidade de pessoas a partir da diversidade, congregadas no mesmo Espírito, é o que chamamos de igreja. A nossa igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana, nasce no fogo de Pentecostes. É uma igreja pentecostal, porque é uma igreja que nasce na ação do Espírito Santo, que é impulsionada pelo Espírito e que cresce no testemunho dos apóstolos, que age pela ação do Espírito Santo de Deus. Eu sou igreja, você é igreja, e hoje celebramos o dia em que manifestamos o nosso orgulho de sermos católicos, de fazermos parte desta igreja de Cristo que é impulsionada pelo Espírito Santo de Deus. Afinal, se a nossa igreja não fosse a igreja de Cristo, ela já teria fechado as suas portas e enclausurado o seu nome no passado. Apesar de todas as sombras e trevas que enfrentamos ao longo da nossa história, nossa igreja se mantém de pé, levando Cristo a muitos corações e levando muitos homens à salvação. Isso é sinal que, apesar da sua fraqueza, porque é conduzida pelos homens, essa igreja é forte, porque é alicerçada em Deus, na ação do Espírito Santo. Nesse tempo triste da pandemia, professamos hoje que a cura do mundo está no Espírito Santo. O Espírito Santo que traz sabedoria aos homens para gerar a vacina que vai trazer a cura a todos nós. Que o Espírito Santo impulsione os nossos governantes a proporcionar que a população brasileira tenha acesso à vacinação para que tão logo o povo esteja imunizado e a pandemia neutralizada. O Espírito Santo que vem nos traz esperança de dias melhores. Nos deixemos conduzir por Ele. Avancemos para águas mais profundas. Que este Deus uno e trino possa hoje te abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem Espírito Santo de Deus e renova a face da terra.